Preferia trazer uma mensagem do tipo 7 passos para se tornar próspero, mas não é essa a mensagem que eu vou trazer para vocês hoje. Pode soltar o slide. O título da mensagem de hoje é Passando pelo Deserto. Olha que mensagem legal e motivacional. E eu gostaria de começar lendo um texto com vocês, que está lá em Lucas, no capítulo 4, mas antes eu gostaria de passar com vocês um pouquinho do pano de fundo do que acontecia antes de Lucas 4, para vocês entenderem a cronologia ali da história. O que antecedeu esse texto, né? Esse texto ele trata a respeito do momento em que Jesus permanece 40 dias de jejum e é levado ao deserto, né? Provavelmente também ele estava ali em um período de oração. E ali ele é tentado pelo diabo. Acredito que a maior parte de nós conhecemos esse texto. Interessante que hoje foi uma noite de batismo, né? 7 pessoas entrando às águas. É interessante que o batismo foi o que antecedeu o momento de deserto do Senhor Jesus. Foi justamente após o batismo de Jesus, que foi realizado lá por João Batista, que Jesus é levado diretamente para o deserto. Eu não estou dizendo que vocês vão passar pelo deserto agora, tá? Mas que isso faz parte da vida cristã, faz. João Batista era o precursor de Jesus, né? Ele que anunciava a vinda do reino de Deus, convidava o povo ao arrependimento, né? E os judeus, eles tinham o hábito de fazer um processo que se chamava purificação, né? Eles faziam aquele processo de purificação que era se lavar nas águas, né? E às vezes lavavam até móveis, objetos, né? Que era o período de purificação. E parece que João Batista, ele carregava um pouco dessa cultura, né? De uma comunidade que chamava Qumran, né? Essa comunidade, ela levava com muito afinco esse processo de purificação, né? Era uma comunidade que vivia próximo ao Mar Morto. E eles tinham tanques chamados mikve. Tem como colocar aí? É o próximo. Esses eram os tanques que eles usavam para fazer o processo de purificação. Eram tanques cavados no deserto e forrados com pedras, né? Eles calçavam com pedras e enchiam de água. E as pessoas faziam um processo parecido com o batismo, né? Entravam nas águas ali nesses tanques. João Batista, ele passou a convocar os judeus a deixarem apenas de realizar um rito, né, uma cerimônia, e a tomarem um banho completo, chamando o povo ao arrependimento, né, pois era chegado o reino de Deus. Jesus então se submete ao batismo de João, estabelecendo para nós um padrão, né, o batismo como um padrão para nós, e inaugurando seu ministério. O próximo slide. A gente lê no final do texto ali de Lucas 3, a voz do Pai, né? O Espírito descendo como pomba e o Filho ali presente, né? O Pai declarando: esse é meu Filho amado em quem me comprazo. Esse foi o grande selo de Jesus para o início do ministério dele. E dali Jesus é levado diretamente para onde? Para o deserto. E aí nós chegamos lá em Lucas no capítulo 4. O batismo que hoje nós realizamos é uma ampliação do batismo de João Batista, que serve de referência para nós celebrarmos a chegada do reino de Deus e firmarmos o nosso compromisso público de uma nova vida, de um novo nascimento diante do Senhor. Amém? Quero convidá-los a abrir lá em Lucas capítulo 4, versículo 1 a 13. Lucas 4, de 1 a 13. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias. Ao fim deles, teve fome. O diabo lhe disse: se você é filho de Deus, mande a essa pedra que se transforme em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo levou a um lugar mais alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor,
porque me foram dados, e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo será seu. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. O diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. Pois está escrito, Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito para lhe guardarem. Com as mãos, eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até ocasião oportuna. Esse momento de Jesus no deserto, ele foi relatado nos 3 evangelhos, né? Mateus, Marcos e Lucas, que é o que chamam de evangelhos sinóticos. Eles chamam sinóticos porque eles trabalham em paralelo com a mesma história, né? É a mesma história se repetindo em 3 visões diferentes. Então, obviamente, como é a percepção humana trabalhando, existem algumas nuances, algumas diferenças entre os textos, né? Marcos e Lucas, eles relatam que a tentação ocorreu durante os 40 dias de jejum, né? Não foi antes e nem depois, foi durante os 40 dias. Reparem que isso nos mostra que mesmo quando nós estamos na prática do Evangelho, quando nós estamos vivendo a palavra, com uma vida reta diante de Deus, que nós não estamos imunes a tentações e a provações, nem aos períodos difíceis da vida. Não é porque você tem uma vida com Deus que nada de ruim pode acontecer a você. Próximo slide. Acho que você voltou. O relato de Lucas, lá no versículo 13, ele diz que Satanás deixou Jesus até o momento oportuno, certo? Ou seja, ele depois voltou a tentar Jesus novamente. Jesus é levado a esse lugar, né? Justamente quando ele sai do Jordão, onde o Pai afirma ele publicamente. Ele sai da água do batismo, da glória do Pai, e vai direto para o deserto. Bacana, né? Um fato importante é que Jesus foi levado por quem ao deserto? Pelo Espírito Santo. Ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. E o deserto era território de quem? De Satanás, do calça curta. Interessante como o deserto e a tentação vêm num momento tão esplêndido da vida de Jesus, que era o início ali, o start do ministério dele, né? Vida cristã não é apólice de seguro. Nós não estamos garantidos que nada mal vai passar porque nós somos filhos de Deus. Satanás não se afasta de você quando você de fato se torna filho de Deus. Nem pelo fato de você estar cheio do Espírito Santo. Esse momento no deserto mostra isso. Jesus estava ali cheio do Espírito Santo. Para quem cresceu em igreja como eu, tinha um teatrinho que eles faziam nas igrejas, que chamava Ladrão da Alegria. Alguém conhece? Teatrinho do Ladrão da Alegria. Era feito para criança, assim. E eram as crianças com um monte de brinquedo e passava o Ladrão da Alegria e roubava os brinquedos delas. E é isso que o diabo faz conosco. Ele rouba a nossa alegria. Ele busca roubar a nossa paz. Imagine Jesus orando ao ser batizado, né? O céu se abrindo, o Espírito Santo descendo sobre ele com pomba, e o Pai declarando: esse é meu filho amado em quem eu me comprazo. Que glória, né? E qual foi a primeira tentação do diabo para Jesus? Ele coloca em xeque aquela revelação que Jesus teve no Jordão. Aquela palavra que Jesus recebeu do Pai no Jordão. Se és filho de Deus, transforma a pedra em pão. Ele coloca em xeque a relação que Jesus tinha com o Pai. Se ele realmente era filho de Deus.
Tentação, ela pode começar quando surgem momentos difíceis, né? E aí começa a surgir aquele monte de pensamento, né? Mente humana é muito fértil, é incrível. Será que eu sou cristão mesmo? Quem nunca pensou isso? Será que eu estou salvo? Será que realmente Deus me ama? Será que eu tenho um relacionamento com Deus ou isso não passa de balela? Será que o que eu estou vivendo com Deus é real? Quem nunca se perguntou isso? O diabo, ele vai colocar o tempo todo em xeque a relação que você tem estabelecida com Cristo. Não foi à toa que Jesus disse: orai e vigiai. Para quê? Para não entrar em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A gente fraqueja. Mas mesmo quando você ora, quando você jejua, você pode ser tentado, você pode passar por esse processo. Oração e jejum não vão afastar o diabo, mas vão te fortalecer para resistir a ele. E o diabo, ele sempre vai nos testar e nos tentar em questões pertinentes. Imaginem Jesus 40 dias de jejum no deserto. 40 dias sem comer. Vocês conseguem se imaginar 40 dias sem comer? Eu fico 5 horas sem comer, eu fico azedo. Minha esposa não me aguenta. 5 horas sem comer. Eu preciso andar com uma barrinha sempre alguma barrinha, alguma coisinha no bolso, porque se eu tenho fome, eu fico mal-humorado. Jesus estava 40 dias no deserto. E o que o diabo sugere para ele? Transforma a pedra em pão, se alimenta. Em um primeiro momento, o diabo tenta Jesus a não confiar no relacionamento dele com o Pai. Em seguida, satisfazer as necessidades físicas dele, que eram genuínas. Eu tenho certeza que ele estava com fome. Usando ainda o poder divino para isso. Se você é filho de Deus, por que você está doente? Por que você está passando por essa enfermidade? Se você é filho de Deus, por que suas contas não fecham no final do mês? Se você é filho de Deus, por que as coisas não dão certo para você? Parece que elas sempre dão errado. A tentação é sempre essa. Faça algo por você agora, porque Deus não vai fazer. No fundo, é isso que ecoa na nossa mente. Mas aí o diabo percebe que Jesus não cedeu, né? E aí ele vai e muda de estratégia. Então Lucas relata, lá em Lucas no capítulo 4, no versículo 5 e 6, o seguinte: o diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados, e posso dá-los a quem eu quiser. Aqui, como vocês podem ver, o diabo está sendo um estelionatário, né? Ele está oferecendo um negócio que ele nem tinha, na verdade, né? Lá em Salmos 24, versículo 1, diz que do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e todos que nele vivem. O diabo não é dono de nada. Ele estava oferecendo ali para Jesus o que ele não tinha. O diabo é aquele cara que promete liberdade, mas escraviza. Ele promete vida e rouba a vida. Tudo te darei se você se prostrar diante de mim. E Jesus responde o quê? Adore ao Senhor teu Deus e somente a Ele preste culto. Eu fico pensando se isso foi tentador para Jesus no momento. Acredito que não. Mas Jesus veio incumbido de salvar a terra e Satanás estava oferecendo para ele exatamente isso. A terra é tua. É só se prostrar diante de mim. Jesus resiste e o diabo muda de estratégia de novo. Percebe que Jesus tinha compromisso com a palavra, né? E aí ele sai desse campo das necessidades físicas e materiais e vai para o campo da tentação religiosa.
E ele usa a palavra de Deus, só que de maneira distorcida, para tentar Jesus. Então ele leva Jesus para um ponto mais alto e diz: se você é filho de Deus, joga isso daqui. Se joga lá para baixo. E em seguida ele vai citar um trecho de Salmos 91. Pois está escrito: ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito para lhe guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Mas o diabo ele altera o texto, né? E ele deixa de citar no final do texto para lhe guardarem em todo o seu caminho. Ele está falando a respeito do caminho de Deus. Ou seja, Deus promete livramento para nós, não promete? Escape, livramento, quando nós andamos nos seus caminhos. Mas Ele não tem compromisso com as nossas loucuras. Nenhum. Por isso Jesus responde o quê? Não tentarás o Senhor teu Deus. Mostrar que eu sou grande, poderoso, né? Ser presunçoso diante de Deus. Vai gastar tudo que você tem. Aposta todas as suas fichas naquele negócio. Deus é contigo. Seja impetuoso. Tua esposa está doente, não leva no médico não, Deus vai curar. Ele pode curar? Lógico que pode. Na minha família mesmo eu já experimentei curas da parte de Deus diversas vezes. Minha mãe já foi curada, minha irmã já foi curada, eu já fui curado. Jesus nos ensina algo aqui muito importante. Não tentarás o Senhor teu Deus. Muitos pressupõem que não importa o que eu fizer, Deus vai adiante de mim, Ele vai em minha defesa. Mas não funciona bem assim, né? Na prática não funciona bem assim. Deus não tem compromisso com as nossas expectativas. Nenhum. Ele tem compromisso com a palavra dele. Não com a minha e a sua expectativa. E às vezes as nossas expectativas, elas são tendenciosas. Muitas vezes quando nós passamos pelo deserto, nós alimentamos a expectativa de que num passe de mágica, tudo irá se resolver. As coisas vão melhorar de repente, tenho certeza. O jogo vai virar. Não coloque a sua expectativa em experiências divinas, em experiências de poder. Mas busque conhecer a vontade de Deus. Se você hoje está passando por um período de deserto, um período de provação, um período de tentação, busque entender a vontade de Deus. Por que eu estou passando por isso? Senhor, por que eu estou passando por essa situação? Aquele que ora, que jejua, que tem a sua fé firmada em Cristo, ele consegue lidar com a falta da experiência de poder. Mesmo que eu não tenha essa experiência com Deus, em meio ao deserto, isso não muda a minha fé. Minha fé é firmada em quem Ele é, não no que Ele pode fazer. Amém? Que a sua fé seja firmada em quem Jesus Cristo é. Ele é o autor e consumador da sua fé. Ele é teu Salvador. Ele te escolheu desde o ventre da sua mãe. Ele morreu pelos seus pecados. Ele desceu da glória para viver como homem e morrer pelos nossos pecados. Só que muitas vezes nós nos sentimos prejudicados quando passamos por provações, quando passamos por um deserto. Nós imaginamos que Jesus vai agir de tal maneira, né? A gente fica projetando, né? Nós vamos ter uma experiência ali de poder, só que de repente nada daquilo acontece. Quantos já passaram por isso? Eu já. Você fica esperando o negócio acontecer e o negócio não acontece. Que o Senhor desenvolva a fé nos nossos corações, como conhecimento da sua vontade. E não expectativa de experiências que nos levam à frustração. Seja honesto com você mesmo. Quando você passa por dificuldade, o que você deseja? Uma experiência de poder? Um milagre repentino?
para te poupar daquele sofrimento? Ou uma revelação da vontade de Deus que te sustenta durante o deserto? Milagre. A gente espera um milagre. A gente quer que Deus faça assim e tudo mude. Mas por que a gente passa pelo deserto? Por que nós passamos por tantas provações? Por que passamos por tantas lutas? Eu tenho uma notícia para vocês. O Evangelho não nos poupa. Ele nos sustenta. Ele aperfeiçoa a nossa visão. Quem tentou poupar Jesus do sofrimento e da cruz foi quem? Foi o diabo. Ele que ofereceu um atalho para Jesus. É só se prostrar diante de mim, que eu entrego tudo para você. Tenha cuidado de não atribuir ao diabo aquilo que Deus está fazendo, como se fosse culpa do diabo, o deserto que você está passando, a luta que você está passando. E não busque de Deus aquilo que o diabo está te oferecendo, um atalho. Porque essa é a nossa tendência, a gente sempre quer um atalho. A gente quer uma válvula de escape, para a dor passar logo. O diabo vai te oferecer livramento antecipado, como ele ofereceu a Jesus no deserto, sugerindo para ele fazer uso do poder de Deus para encurtar o deserto dele. Só que Deus deseja ter filhos maduros. E eu fico pensando, eu sou pai de 2 filhos, né? O Pedro e Samuel. E eu entendo que se eu poupar os meus filhos o tempo todo de sofrimento, de decepções, de frustração, que eu não estarei preparando eles para a vida. Porque a vida adulta é fácil demais, não é? A risada sarcástica do Bruno foi boa. A vida adulta não é fácil? Gente, eu queria voltar a ser criança às vezes. Quando a gente é criança, a gente é doido para virar adulto, né? Para crescer, se tornar adulto, poder dirigir, poder... Eu mando no meu nariz. Quando a gente cresce, a gente descobre que o banco manda no nosso nariz, né, gente? É o chefe que manda no nosso nariz. A vida adulta não é fácil. Se eu inculcar na cabeça dos meus filhos que eles são especiais, que eles são o máximo, vocês são o máximo, você é a criança mais linda da terra, você é o menino mais inteligente da escola. Quando tudo der errado na vida deles, e pode acontecer, o que vai passar na cabeça deles? O que eles vão questionar? Será que Deus me ama de verdade? Por que Ele permitiu que isso acontecesse comigo, então? Então eu não sou tão especial assim? A psicologia, ela nos ensina a nós elogiarmos ações e decisões das crianças, né? E não característica física. Não características pessoais. Você é lindo, você é inteligente, você é o melhor, você é o mais lindo. Não, a gente elogia ação e decisões. Porque o mundo vai fazer de tudo para provar para as crianças o contrário. Sempre vão haver crianças mais bonitas. Meus filhos são lindos, mas eu sei que sempre vai ter criança mais bonita. Sempre vai ter criança mais inteligente. Mas lembre-se que todo deserto, todo desafio, toda luta, não importa aquilo que vocês estejam passando, é leve e momentâneo. A palavra de Deus declara lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 17 e 18: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Viver por fé.
Aqui está um caos às vezes, né? Em volta da gente está um caos. Mas eu vivo por fé. Jesus, cheio do Espírito Santo, foi conduzido ao deserto para ser tentado. É o Espírito Santo quem te conduz ao deserto para ser tentado, meu irmão. Porque Ele quer te levar a um lugar de confronto. Ele quer trabalhar em você, Ele quer te aperfeiçoar. E para isso você não pode ser poupado. Para que a glória dele se revele em você e através de você. Para que você seja mais parecido com Cristo. Porque Ele enxerga tudo que precisa ser moldado e precisa ser mudado dentro de nós. Coloca o próximo slide, por favor. O deserto, ele vai te levar ao seu limite. Persista. As tentações vêm até o nosso limite. E o Evangelho nos convida a persistirmos. Deus conhece seus limites. Às vezes o deserto pode parecer interminável. Às vezes parece que não acaba. Mas tem prazo de validade. E Deus respeita os seus limites. É dosado, sabe? Ele não envia provação maior do que nós podemos suportar. Isso a palavra de Deus nos garante. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Isso a palavra nos garante. Alguns de vocês talvez vivam provações que eu imagino que talvez eu não consiga suportar. E talvez eu viva provações que muitos de vocês talvez não consigam aguentar. E é mais ou menos como se Deus mantivesse a gente andando naquela corda bamba, mas embaixo tem uma rede de proteção. Ele sempre tem um escape providenciado. Ele não vai deixar você se estatelar no chão se você cair da corda. Às vezes a gente se sente meio sem chão. Eu passei por uma situação aí recentemente, faz uma semana mais ou menos. E foi uma situação que se estendeu ali por meses. E eu fiquei pensando, né? Poxa Deus, por que eu estou passando por isso? E eu, em oração com Deus, por que eu estou passando por isso, Senhor? Eu quero entender por que eu estou passando por isso. Se é alguma coisa que eu preciso mudar, eu quero mudar. E um dia eu estava dirigindo carro, assim. Acho que eu estava indo buscar as crianças na escola, não me lembro, voltando do trabalho, não me lembro. E eu estava ouvindo uma música. E na hora o Espírito Santo falou no meu coração: eu quero que você se torne uma pessoa mais mansa. Eu falei, poxa, então eu não sou manso. Eu quero que você se torne uma pessoa mais mansa. Eu venho de uma família onde meu pai era uma pessoa extremamente rude, né? Ele era grosseirão, bem machão, sabe? Aqueles caras bem machão. Arrumava briga no trânsito. Meu pai era meio, né? Da pá virada. E ele se converteu, mas mesmo assim ele continuou com os trejeitos grosseiros ali, né? E eu cresci nesse ambiente, né? A família toda do meu pai era meio assim, meio impetuoso, saía na briga, saía na mão, sempre. Era todo mundo meio assim, era muito intenso andar com eles, muito intenso. E eu sempre repudiei isso, sempre odiei isso. Sempre achei um negócio horrível. E não é que eu fui crescendo, né? Me tornando adulto, jovem adulto. E eu fui ficando parecido com meu pai. Não igual, mas parecido. E foi isso que o Senhor colocou no meu coração. Você precisa ser mais manso. Pode colocar o próximo slide. Nossas tribulações são feitas na medida. Feitas sob medida para você.
Eu lembro que uma vez eu viajei para a China com a minha esposa, muitos anos atrás, mas muitos anos atrás. Antes do Covid e tal. A gente viajou para a China e todo mundo falava, nossa, lá aquele negócio de alfaiataria é muito barato, né? Então você manda fazer camisa sob medida. E eu não sei quem já teve uma camisa sob medida, mas é um espetáculo, né? Ela veste e foi feita para você, sob medida. Fica exata. E lá eles faziam em quase todas as lojas uma camisa sob medida na época. Se você tem uma relação disfuncional com dinheiro, com estabilidade financeira, ou com a falta da estabilidade financeira, provavelmente é ali que Deus vai trabalhar. E te levar ao deserto para te ensinar a confiar no Jeová Jireh. Se você tiver uma relação disfuncional com a sua sexualidade, é ali que Deus vai trabalhar em você. É ali que o calo vai apertar. E Ele vai te ensinar que Ele é o Jeová Kadesh. Ele é o Senhor que te santifica. Se você é ansioso, como 70% dos brasileiros, Deus vai trabalhar em você para te revelar que Ele é o Jeová Shalom, Ele é a sua paz. Descanso a gente encontra só nele. Deus sabe o lugar dentro de você que Ele precisa trabalhar. Por isso que é feito sob medida a tentação. Ele te conhece melhor do que você mesmo. Ou seja, Deus não te leva ao deserto para te destruir. O deserto é o local onde Deus te matricula no nível superior. Ele te coloca na faculdade, né? Você sobe um degrauzinho ali. Você estava aqui nesse andar, agora você sobe para esse andar. Ele trabalha em você para depois trabalhar através de você. Para que um homem como eu possa no homem ver a Deus. Quando Deus falou comigo a respeito de me tornar uma pessoa mais mansa, era essa música que eu estava ouvindo. Para que um homem como eu possa no homem ver a Deus. Para que eu possa ver Cristo sendo refletido na vida de outra pessoa. Para que o reino de Deus avance, se estenda. Afinal, foi para isso que Jesus Cristo morreu no Calvário. Para nos transformar em nova criatura. Para que os outros possam enxergar que Cristo vive através da sua vida. É para isso que vem o deserto, é para isso que vem as provações, é para isso que vem as tentações. Para nos tornarmos a imagem de Cristo. Nos transformarmos em nova criatura. E finalizando a mensagem, se o louvor quiser subir já, eu gostaria de trazer uma reflexão para vocês a respeito dessa mensagem. Quando nós lemos lá em Lucas, no capítulo 4, nós podemos ver que a grande questão não é a presença do diabo e as suas tentações. Essa não foi a grande questão. Mas a questão é a ausência de Deus na nossa vida. A palavra nos ensina a resistir ao diabo e não a fugir dele, né? Porque ele vai estar sempre ao derredor, né? Mas Jesus estava cheio do quê? Do Espírito Santo. Só que estar cheio do Espírito Santo não tem a ver com manifestações místicas, né? Tem gente que quando pensa no Espírito Santo já pensa em manifestação mística, né? Mas tem a ver com não estar cheio de nós mesmos. Ser transformado. Amém. Mudança de vida, mudança de comportamento, transformação da mente. Viver sob a influência do Espírito ao tomar as suas decisões no seu cotidiano, no seu trabalho, na sua casa, no meio da sua família. Quando eu estou cheio de mim mesmo, eu não tenho capacidade de resistir às tentações, às tribulações, aos problemas, eu não tenho. Busque se esvaziar. Foi o que Jesus fez. Ele se esvaziou da glória dele para ser um com o Pai.
E o último ponto é que Jesus era um profundo conhecedor das Escrituras. Esse texto mostra isso, não é verdade? Você precisa ter a palavra de Deus na tua mente, no teu coração e na tua boca. Ou eu tenho a Bíblia na minha mente, no meu coração, ou eu serei vulnerável aos tempos difíceis. Ou eu vou titubear nos momentos difíceis. A vida moderna, ela nos convida a perdermos tempo com tantas coisas, não é verdade? Quando a gente não tem nada para fazer, o que a gente faz? A gente abre o celular, vai lá no Instagram e fica, jogando tempo fora. Envia meme, né? O brasileiro adora um meme, incrível. O que eu recebo de meme por semana, gente, toco meu celular, é meme. Stalkeia a vida alheia, né? O que será que o fulano está fazendo? Onde ele está viajando? Olha o carro novo do fulano, né? Quem nunca? Ficar rolando a tela em rede social, vendo propaganda. Mas se tem algo que Lucas 4 mostra para nós, é a importância de nos dedicarmos à leitura da palavra. Jesus era um profundo conhecedor das Escrituras. O salmista, ele declara o seguinte: guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Entra no app da sua Bíblia aí no seu celular, inicia uma leitura anual. Entra no app da Bíblia aí no seu celular e inicia um programa de meditação na palavra de Deus. Acordou de manhã cedinho, escova o dente e tal, lava o rosto, medita na palavra do Senhor. Hoje o apelo é esse. Eu quero convidar todo mundo a pegar o celular na mão. Todo mundo tem aplicativo da Bíblia no celular? Todo mundo que tem aplicativo da Bíblia no celular, pega o celular na mão, por favor. O apelo vai ser diferente porque eu sou diferentão, tá? Abram um aplicativo da Bíblia de vocês. E quem não está em um programa de leitura anual da palavra, eu queria convidar vocês a escolherem o aplicativo de vocês. Ah, Daniel, mas o ano está acabando já. Maravilha, você vai terminar no próximo ano, não tem erro. É um plano de 365 dias de leitura da palavra. É tranquilo, é leve. Ah, eu não tenho tempo. Coloca no som do seu carro. Quanto tempo vocês levam para ir até o trabalho? Inculca a palavra do Senhor na sua cabeça. Escolha um plano de leitura anual. E se puder, escolha um programa de meditação. Os aplicativos da Bíblia normalmente têm um programinha de meditação. É uma reflexão em cima de um versículo, de 2 versículos, onde você pode refletir e buscar uma aplicação para a sua vida diária. Hoje o apelo é esse. Para você que não tem lido e meditado na palavra do Senhor com frequência, se encha da palavra do Senhor. Jesus nos ensina isso, a importância da leitura da palavra de Deus. No momento certo ela vai brotar no teu coração. No momento de adversidade você vai se lembrar que Ele é um Deus presente. Ele não te abandona. Num relance você vai lembrar da vida de Jó, se você estiver passando por muitas aflições. Poxa, olha como Deus foi com Jó. Eu queria convidar vocês a se colocarem de pé. Ser cheio do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo é buscar transformação, é se esvaziar. Se esvazia de você mesmo. Se enche da palavra do Senhor.
Eu tenho certeza que seu colega de trabalho vai enxergar Cristo na sua vida. Eu tenho certeza que a sua esposa, que o seu marido, que o seu cônjuge, seus filhos vão enxergar Cristo na sua vida. Se você se esvaziar de você. Deus, eu tenho dificuldade com as minhas finanças. Coloca diante de Deus. Pergunta por que Ele está tratando isso na sua vida. Não importa a dificuldade, não importa a adversidade que você tem passado. Coloca diante de Deus e pergunta por que eu estou passando por esse processo. O que o Senhor espera de mim? Tenho certeza que Deus vai falar com você. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e orar ao Senhor. Graça nós te damos, Senhor Jesus. Obrigado porque nós pertencemos a Ti, Pai. Obrigado porque fomos escolhidos por Ti, Senhor Jesus, para levar as boas novas. E não existe maneira melhor de levar boas novas, Senhor, do que sendo cheios de Ti, Senhor Jesus. É chegado o reino de Deus. E que o Teu reino possa se manifestar através das nossas vidas, Senhor Jesus. Que nós possamos dar fruto, Senhor Jesus. Nos aperfeiçoa, Senhor. Nós sabemos que os momentos de deserto, de provação, de tribulação são necessários para que o Senhor nos aperfeiçoe. Então continua trabalhando em nós, Senhor. Nós não nos negamos a passar por esse processo. Continua trabalhando em nossos corações, Senhor, porque nós precisamos, Senhor, nos esvaziar de nós mesmos para sermos cheios de Ti, Espírito Santo. Enche cada irmão e cada irmã aqui nessa noite, Senhor, do Teu Espírito. Ensina-nos, Senhor, a sermos vulneráveis a Ti. Ensina-nos, Senhor, a colocarmos a Tua palavra como prioridade, Senhor, nas nossas manhãs, durante o nosso dia, Senhor. Nós somos indesculpáveis sobre não termos tempo de buscarmos o Senhor. Sempre há tempo para Te buscar, Senhor Jesus. Que cada um de nós possamos Te entregar o nosso melhor, Senhor, a Ti e aos nossos irmãos. É isso que nós Te pedimos e Te agradecemos, porque sabemos que o Senhor é conosco. Se existe alguém aqui nessa noite que entende que precisa se reconciliar com o Senhor Jesus, eu sinto que eu estava afastado da presença do Senhor, eu sinto que eu preciso me reconciliar com Ele. Passei por um momento de dificuldade, por uma luta, e acabei me afastando ao invés de me aproximar de Deus. Eu queria te convidar a você levantar sua mão para nós orarmos juntos. Se existe alguém aqui que precisa se reconciliar com o Senhor Jesus, é só levantar sua mão para nós orarmos. Ou se existe alguém aqui nessa... Aleluia. Ou se existe alguém aqui nessa noite que entende que precisa receber ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Nunca declarou que o Senhor Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. Eu te convido a você levantar suas mãos também, para nós orarmos por você. Amém. Aleluia. Oramos pelos nossos irmãos, Senhor Jesus. Porque hoje é um dia de festa nos céus. 7 irmãos se batizaram, Senhor, diante do Teu povo, Senhor, declarando que são nova criatura, que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E eu te peço por esses irmãos que levantaram as mãos, Senhor, e estão vulneráveis diante de Ti, Senhor Jesus. Que a Tua presença venha de encontro a cada irmão e a cada irmã aqui que está vulnerável diante de Ti, Senhor Jesus. Vem trazendo transformação, vem trazendo a Tua paz, Senhor, que excede todo entendimento, Senhor. Que os meus irmãos se sintam abraçados pela Tua presença, Espírito Santo. Acolhidos pela Tua presença e acolhidos pela Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba os meus irmãos, Senhor, com a Tua presença, com o Teu carinho, com o Teu cuidado, Senhor. Que eles possam se sentir cuidados por Ti, Senhor, ao longo dessa semana. Que eles possam entender, Senhor, que a vida deles está em Suas mãos, Senhor. Que o Senhor quem cuida de cada detalhe em suas vidas. Vem trazendo, Senhor, provisão onde há necessidade, Senhor. Em nome de Jesus é que nós Te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Se você pode, aplauda o Senhor. Aleluia. Glorificamos o Teu nome, Senhor.
Aleluia.